Pessoal, o primeiro passo é vir no seu navegador e digitar logon Office. O primeiro que apareceu aqui na minha pesquisa foi o logon do Office, o site realmente é office.com, então você pode clicar e você clica aqui e entrar. Eu vou usar uma outra conta, eu vou usar a conta de teste que eu recebi, aluno.teste. Você recebeu o seu nome, ponto, o seu sobrenome, @pentagonobjetivo.onmicrosoft.com. Vou inserir a senha que me passaram. E já no primeiro acesso, olha que legal, não salva sua senha aqui. Por quê? Porque já no primeiro acesso nós vamos mudar a senha. Então primeiro eu vou clicar na senha que me passaram, vou escolher uma nova senha e vou confirmar a nova senha, né? Então essa senha aqui tem que ser idêntica a essa. Só clicar em entrar, a gente aguardar um pouco e a gente é direcionado aqui. Bom, tem algumas instruções, você pode passar para frente aqui, mas o que interessa para a gente no momento é isso aqui, ó, a Microsoft Teams. Se não aparecer aqui para ti, você pode vir e procurar Teams aqui na busca do navegador. Encontrando Teams, a gente clica. Nós somos redirecionados aqui para a página e abriu aqui, ó, eu participo da sala teste. E aqui explica para mim que uma equipe é o local para trabalhar em conjunto com uma classe, um grupo de estudo ou um clube. Então, vou só fechar aqui. Essa é a minha equipe. Essa é a sala que eu participo. O que a gente pode fazer de início que vai tornar o nosso acesso um pouquinho melhor? Aqui embaixo, no canto esquerdo, baixar aplicativo para a área de trabalho, da área de trabalho. Então a gente clica nele e está baixando Microsoft Teams no nosso computador. Após realizar o download, a gente clica nesse aplicativo, abrirá uma nova tela aqui de instalação. Aqui no cantinho esquerdo tem equipes, vai mostrar a equipe. Quando o aluno clica em equipe, ele tem alguns canais, a gente chama de canal, as disciplinas que estarão inseridas dentro dessa equipe. Então ele pode clicar em história, ver se já teve algum bate-papo aqui de história, alguma aula gravada, algum arquivo de história. Ele pode clicar em matemática também, mesma coisa, ver o que já aconteceu no bate-papo, tinha reunião aqui. Arquivo, nós temos um arquivo cubo da soma de dois termos, e ele pode fazer isso em todas as disciplinas. Ele recebe algumas notificações, aqui apareceu um, olha, mensal 2, então a partir de agora, esse aluno tem uma atividade para realizar. Essa atividade normalmente não fica aqui em arquivo, quando é prova, ela não vai ficar em arquivo. Aqui é o arquivo geral do grupo. Então, aquele arquivo que foi postado somente em matemática não aparece aqui. Então, já foi separado por disciplina. O que apareceu agora, você pode vir tanto aqui em tarefa, quanto aqui. Você clicando em tarefa, vai aparecer, no caso, uma prova que o aluno deve realizar. Clicando nessa prova, nós temos as informações. Mensal 2, Matemática Professor Pio, vence amanhã às 23h59 e vale 3 pontos. Instruções, não utilizar a calculadora, e o aluno clica aqui para ver qual foi a prova que ele recebeu. Nesse caso é só uma planilha teste, e o aluno precisa responder para o professor. Qual maneira o aluno pode responder? Ele clica aqui em adicionar trabalho, ele pode realizar essa prova usando um novo arquivo, então ele pode abrir um documento do Word aqui e fazer a prova, ou ele pode simplesmente pegar uma folha em branco do caderno, uma folha sulfite, o que ele achar melhor, resolver essa prova e depois carregar do dispositivo dele, onde ele salvou, seja em PDF, seja no Word, ou até mesmo uma imagem, uma foto de boa qualidade da atividade realizada. Então clique em carregar desse dispositivo, vai procurar ou no seu celular ou no seu computador
eu vou anexar a mesma atividade, só para a gente agilizar aqui. Clique em concluída, e aí tem mais um passo que o aluno precisa fazer, que é entregar esse conteúdo para o professor. Então, se estiver aqui, não está entregue. Clica em entregar, o professor receberá essa atividade. Eu vou entrar aqui rapidinho na de professor, que eu recebi a atividade. Clico na atividade. Aqui estará o arquivo que o aluno me enviou, está carregando ainda. Eu vou validar todas as questões, por isso é interessante estar a caneta, uma foto bem legível. A gente consegue dar zoom, mas às vezes perde um pouquinho a qualidade, tá bom? Depois aqui eu posso inserir algum comentário. O aluno, excelente resolução. E eu ponho a nota dele aqui, por exemplo, 2.5 e clico em devolver. Quando eu clico em devolver, vou voltar para a área do aluno aqui, ó. Vou até clicar em todas as equipes para voltar. Quando eu clico em devolver, o aluno receberá uma notificação avisando que tem uma nova devolutiva. Pode continuar clicando em sala teste se quiser. Geral. Pode vir aqui em tarefas. Ou se ele preferir, ele pode vir direto aqui em tarefas. Ele tinha uma tarefa atribuída, agora ele não tem nenhuma porque ele já realizou. Mas ele tem uma tarefa concluída. Se ele clicar nessa tarefa, ele verá aqui em cima o comentário do professor. Aqui a excelente resolução. E a pontuação dele, 2.5. Ok? Ele não conseguirá entregar novamente. Então, sempre o professor utilizará aqui quando tiver que pedir alguma atividade que tem prazo de entrega ou que tenha algum valor no nosso fechamento bimestral. Uma outra informação importante é o simulado ou qualquer atividade que o professor lance na ferramenta que a gente chama de Forms da Microsoft. Como que funciona? O professor vai avisar o aluno onde está o link. Normalmente a gente vai compartilhar no chat, que o aluno só clica e já entra direto. No meu caso, como é um teste, eu coloquei aqui em matemática, arquivos, eu coloquei aqui ó, simulado. O aluno entra nesse arquivo, copia o link que foi enviado, abre o navegador da internet, cola o link e vai entrar no Forms. A primeira vez que ele for acessar o Forms, vai solicitar para ele o e-mail que é seu nome, ponto, seu sobrenome, @pentagonobjetivo.microsoft.com. Você insere a sua senha e acessará o Forms. Se você quiser salvar sua senha ou não. E aqui está para você o formulário. Está dizendo aqui, ó, simulado primeiro bimestre, professor Pio. O simulado contém 5 questões de matemática. Bom, olá aluno, quando eu enviar esse formulário, seu nome e endereço de e-mail serão exibidos para o proprietário do formulário, então para o professor. Tá bom? O que vai aparecer? Seu nome e esse e-mail que foi cadastrado. E aí você responde as questões de acordo com o seu conhecimento. Eu estou clicando aqui em qualquer coisa e a hora que eu tiver certeza, eu clico em enviar. Se eu quiser fazer novamente esse relatório, essas respostas, eu não consigo. Então a gente precisa ter bastante atenção quanto a isso. Posso retornar aqui, fechar. Não preciso comunicar ao meu professor que o simulado foi enviado. Tá? Caso queira comunicar, sem problemas, mas o professor recebe automaticamente essa mensagem e depois te dá um retorno, faz a correção com a classe e te informa qual foi sua nota. Bom, outro ponto importante é ingressar em sala de aula, videochamada com o professor. A gente pode clicar aqui na nossa sala teste. E vamos supor que a nossa aula seja de matemática, a gente clica em matemática. E aqui embaixo o professor já ingressou a aula de matemática, 29/4/2020, ó. Aula de matemática, 29/4/2020, terceira aula. Você pode clicar em ingressar e pode aqui deixar ativado o seu vídeo e também o seu áudio. Eu quero mostrar aqui, ó, mostrar participantes. O aluno verá na sala quem que está. No momento tem 2 pessoas, o aluno e o professor. O aluno está no mudo e o professor eu também coloquei no mudo aqui, só para eu conseguir gravar esse áudio.
A gente pede, assim que o aluno entrar, ele ligar a câmera e ele também ativar o microfone. Eu vou desativar o microfone aqui no momento. Então é importante que o aluno ligue a câmera para que a gente veja a imagem do aluno. Então aqui embaixo está a imagem do aluno e o aluno estará vendo o professor aqui. E na tela do professor, o contrário, né? Na tela do professor, aqui estará aparecendo o aluno e o professor não fica aqui na imagem. Então voltando para a tela do aluno, quais são as opções que nós temos? Do lado do reloginho, não tem nenhum pontinho vermelho. Toda a aula será gravada, então o professor iniciará a aula e vai clicar aqui em iniciar gravação. Então, quando o aluno entrar, provavelmente já estará com um pontinho vermelho aqui. Se o aluno perceber que não está sendo gravada a aula, o aluno pode avisar o professor, mas o aluno não tem autorização para iniciar ou parar a gravação, ok? Por mais que apareça para ele, os únicos que têm essa permissão dada pelo colégio são os professores. Vou só cancelar aqui porque não tem necessidade da gente gravar agora. Esse segundo ponto, então, é a câmera, né? Se eu clicar aqui, desativei a câmera. E se eu clicar aqui, ativei a câmera para o professor. Então a gente pede para que a câmera sempre esteja ativa. Segundo ponto, microfone. O aluno entra na sala, ele ativa o microfone, dá um bom dia para o professor. E quando iniciar a aula, a gente pede para todo mundo colocar o microfone no mudo. Às vezes tem cachorro latindo, tem carro passando na rua e atrapalha bastante. E quando o aluno quiser se pronunciar, basta ele tirar do mudo e falar normalmente com o professor. Outras opções que nós temos aqui. Bate-papo. Então pode clicar na mensagem e todas as conversas do grupo aparecerão aqui. Então é só em caso de emergência. Então novamente, aqui a gente consegue ver os participantes e aqui o bate-papo. Dos participantes, se o aluno quiser fixar alguém na tela, ele clica aqui e põe fixar. No caso já está fixo aqui, tá? Ele não vai conseguir fixar ele mesmo. Mas se eu tivesse um outro participante aqui, clicaria em fixar e eu consigo colocar 4 participantes por tela. Vamos lá para mais funções. Clicando aqui em compartilhar, o aluno tem algumas opções. Se for necessário, se o professor pedir, o aluno pode compartilhar alguma tela que ele tenha aberto no computador, ou se ele clicar em tela 1, ele estará compartilhando qualquer tela que ele clicar. Então eu cliquei aqui em tela 1, como aluno, e vai estar compartilhando qualquer tela. Se eu clicar nisso aqui, o professor verá. Se eu clicar em vídeo, o professor verá. Ou na internet, o professor também verá o que acontece aqui. Isso é o que acontece se eu entro na minha mesma tela. Então, pode clicar no X para parar de compartilhar a tela com o professor. Acho que não teremos muito caso em que o aluno compartilhe a área dele com o professor. É mais se o aluno tiver alguma dúvida de como realiza algum procedimento, o professor pode indicar. Se o aluno quiser mostrar apenas uma tela em específico, ele clica na tela que ele quer mostrar. Lembrando que sempre pedindo autorização para o professor. Outras funções que nós temos aqui, nesses 3 pontinhos, mais ações. Mostrar configurações do dispositivo. Perceba que enquanto eu falo, aqui não está aparecendo nada, porque está no mudo. Olha agora que eu falo, aqui mudou e ficou azul. Então mostra que o seu microfone está funcionando. Outras ações que nós temos, mostrar anotações o aluno também não usará. Nós vamos usar aqui mostrar efeitos de tela de fundo. Não é todo mundo que tem, não é uma questão do colégio, deve ser a versão do aplicativo. E você pode escolher uma tela de fundo. A minha imagem está aqui embaixo. A gente pode colocar, por exemplo, essa sala de aula. E aplicar. Opa, pus na errada. Sala de aula. E aplicar. Isso é legal porque às vezes passa alguma pessoa aqui atrás, quando eu tiver, dependendo do cômodo que eu estiver na minha casa, e não aparece na imagem. Então você tem um pouquinho mais de privacidade. Então você pode manter assim também. As outras funções o aluno não utiliza. Então lembrando, aqui ele deixa ativada a câmera dele, ou ele desativa. Então a gente pede para a aula deixar ativado. O microfone ele desativa quando ele precisar falar. Aqui se ele tiver alguma necessidade de compartilhar alguma tela. E aqui são mais ações, colocar o plano de fundo principalmente.
o bate-papo, se precisar escrever alguma coisa, às vezes ele não quer atrapalhar e quer ir no banheiro, ele avisa o professor por aqui, professor, estou indo rapidinho ao banheiro, já retorno. E o chat para ver quem está presente nessa aula. Então essas são as funções mais básicas da aula. Terminando a aula, o professor se despede da classe, a classe desliga. Desligando, não é intervalo, qual que é a próxima aula? Português. Clique em português, a professora vai entrar na sala, assim que a professora entrar, o aluno pode ingressar na aula também. Depois de um tempo, voltando aqui, a aula fica gravada e o aluno pode baixar a aula em até 20 dias. Nós tentaremos também organizar as aulas dentro de uma única pasta por disciplina, talvez aqui em arquivos, mas nós estamos fazendo testes e a gente avisa.